Olá, meus doces, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo bolo com cachepau duplo e detalhes dourado. Venha comigo aprender. E sem muita enrolação, nós vamos começar aqui a fazer o nosso bolo. Eu já estou aqui com o meu chantilly dentro do saco, fiz só um furo no saco com espessura de um dedo midinho, tá? Mas ainda você não vai usar ele porque você precisa fazer uma pré-camada. Gente, eu trouxe esse bolo para mostrar para vocês que vocês não podem se desesperar quando vocês verem que algo tá dando errado. O que vocês têm que fazer é agir rápido. Olha, gente, eu comecei a fazer essa preparação desse bolo, comecei a fazer os primeiros procedimentos, que é onde a gente faz uma espécie de blindagem, né, para não ficar caindo as migalhas na decoração do bolo. Mas preste atenção que esse bolo já começou a balançar, começou meio que sair do lugar, então perceba que ele ficou buchudo aqui no lugar onde eu estou mostrando, tá? Ele ficou meio buchudo, então a partir desse momento eu já fiquei meio cismada com ele, pensando que ele ia me fazer algum tipo de surpresa mais para frente, tá? Então eu pensei rápido e nós vamos fazer agora uma blindagem, tá, gente? Isso é muito importante. Vocês têm que corrigir o erro antes de decorar o seu bolo, porque senão não tem mais jeito. Então eu fiz essa ganache de chocolate bem fininha mesmo, foi mais ou menos 100 gramas de chocolate e umas 2 colheres de creme de leite. Então eu preparei essa ganache muito rápido, pensei rápido porque a gente tem que corrigir o erro antes do bolo chegar ao cliente, porque senão aí tá tudo perdido, tá? E o nosso nome vale muito, a gente não pode deixar estragar por qualquer coisa, tá? Então, gente, aqui é bem simples, vocês vão colocar o ganache de chocolate sobre o bolo, sem muitos cuidados. Aqui não é para ficar aquele bolo retinho, como se a gente fosse cobrir com pasta americana, é apenas para dar uma firmeza, porque o meu recheio estava em um ponto errado, então eu estava sem estrutura, estava escorrendo, fazendo uma espécie de bucho no meu bolo. Então, para que isso não viesse estragar a minha decoração, nós resolvemos isso antes de decorar. Aqui eu já tinha levado a primeira vez para o freezer, né? Já deu uma gelada e eu voltei fazendo uma correção onde precisava, né, gente? Aqui eu já estou fazendo a segunda camadinha de ganache no meu bolo, para o meu bolo ficar bem firme. Mas perceba que são camadas finas, somente para corrigir alguns pontos onde estão precisando. Então, eu levei para a geladeira, agora sim meu bolo está totalmente firme. Então, eu gastei um pouco mais na decoração desse bolo, porque eu não estava incluso a ganache de chocolate, mas em compensação eu vou me sentir bem mais segura ao meu cliente transportar esse bolo. Eu não vou ficar com medo dele me mandar uma foto com o bolo todo estragado. Agora sim, nós vamos começar a nossa decoração com firmeza, que vai dar tudo certo e vai ficar lindo. Aqui nós estamos aplicando o nosso chantilly bem hidratado, tá, gente? Ele tá no ponto bem hidratado e nós vamos levar essa cobertura até o topo do nosso bolo, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem importante. Olha, em muitos casos, quando a gente chega aqui, a gente já tá bom para fazer o topper, né? Mas esse ponto aí ainda não é o ideal. A sua quina não vai ficar perfeita. O que você deve fazer? Aplicar mais uma carreirinha de chantilly, né? Aí é onde era para ser o final. Você tem que fazer o seu chantilly ficar um pouco mais alto do que o topo do seu bolo, para aí sim você ir preenchendo todo o restante, né? Preencher o topo do seu bolo com o chantilly, porque isso vai te garantir que você vai fazer uma quina perfeita, lisinha e retinha. Caso você não leve essa borda até o final do seu bolo, vai ficar uma borda redonda e não quadradinha como nós gostamos, tá? Agora terminamos todo de preencher o nosso bolo com chantilly e perceba que eu volto corrigindo onde não tem chantilly, né? Essas partes onde não tem chantilly é bem importante você corrigir para o seu bolo não ficar com falha, não ficar cheio de bolha, porque essas falhas no bolo, né? Se não for preenchida, a sua decoração começa a estourar porque fica com excesso de ar entre as camadas. Então, com a nossa espátula pequena, a gente vai fazendo um trabalho de muita paciência nas nossas bordas, nas nossas quinas, para facilitar o nosso trabalho de alisamento. Antes da gente vir com a nossa espátula alisadora, a gente tem que fazer a correção desse chantilly para facilitar, né, na hora da gente for alisar esse bolo, ficar tudo uniforme, tudo bonitinho do jeito que nós gostamos. Trabalhar com bolo, gente, é uma maneira de desopilar, é uma maneira de terapia. Aqui não é nada e passe de mágica, é assim mesmo, demora. A gente tem que fazer várias aplicações até o nosso bolo ficar do nosso gosto, ficar bonito, ficar bem apresentável. Agora sim, nós vamos trabalhar com a nossa espátula alisadora, né, que é essa espátula bem grande aí.
Nós vamos centralizar ele abraçando o nosso bolo, tá, gente? É uma espécie de abraço mesmo. E deixar ela paradinha e somente a nossa bailarina vai rodar. Gente, nesse momento é extremamente preciso uma bailarina, porque sem ela esse trabalho de alisado fica meio que impossível. Tá vendo? Aqui embaixo tá faltando chantilly e por esse motivo acabou retirando muito, porque a minha espátula não estava pegando por completo no bolo. Mas a gente volta e faz a correção. Vocês viram que estava aparecendo ali um pouco do chocolate, mas a gente botou, aplicou mais o chantilly e a gente vai fazer o preenchimento da lateral, né? Que é essa partezinha onde eu mostrei que estava faltando o chantilly, para que a nossa espátula pegue por completo no bolo, tá, gente? Quando ela não tá pegando por completo no bolo, ela sai um pouco mais de chantilly na espátula, mas quando ela tá bem retinha, quando ela tá pegando por igual no bolo, ela começa a sair só sujinha mesmo, que é um sinal que o seu bolo está totalmente reto. É bem importante você ir aplicando chantilly. Quando for aplicar de novo, passar a sua espátula, é importante que a sua espátula esteja bem limpinha ao entrar em contato com o seu bolo, para ela não retirar o chantilly do bolo. Tá vendo que sempre eu estou limpando a nossa espátula? Sempre que eu vou colocar em contato com o meu bolo, eu sempre limpo essa espátula. Então aqui a gente dá aquele olhar clínico que só nós temos, só nós confeiteiras temos esse olhar. Então percebi que aqui ainda faltava colocar um pouco mais de chantilly para ficar perfeito, né? Porque afinal de contas eu quero um bolo perfeito e é isso que eu vou trabalhar para ter. Então a gente bota e a gente tira, e a gente alisa e a gente volta de novo quantas vezes forem necessárias. Você não vai conseguir fazer um bolo de excelência só com um simples toque de mágica. Não, você vai ter que ter um pouco de paciência para executar um trabalho de excelência, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Embora estejam alguns fatos que eu queria mostrar para vocês, que é para vocês não se desesperarem quando isso der errado, mas esse bolo vai ficar perfeito, vai ficar lindo. Tá vendo que a nossa borda ficou bem certinha, fácil de ser cortada. Eu falo cortada porque é uma espécie de cortar mesmo as bordas. Você vai fazer um trabalho de quinar, então a gente vai espécie de cortar mesmo as nossas bordas. Então a gente vai cortando devagarzinho, vai vendo onde é preciso alisar mais, onde é preciso colocar um pouco mais de chantilly. E muitas das vezes a gente precisa colocar um pouco mais de chantilly para ficar a borda por igual, tá? A minha não vai ficar 100% perfeita, porque eu quero que fique sobrando um pouquinho mais de bordas, que é para fazer a pintura. Mas mesmo assim, eu já sou tão acostumada a fazer bolos com bordas perfeitas que eu quero que ela fique perfeita mesmo quando não há necessidade. Então, para você que está começando, não se desespere. Sempre tenha um chocolatezinho ali, reserva, que ele é uma carta coringa que nós temos que ter na nossa manga. Porque se seu bolo começar a dar errado no início, se você não corrigir, ele vai dar errado com certeza e vai lhe trazer sérios problemas. Aqui eu estou fazendo uma espécie de correção, porque como eu cortei as bordas, eu vou vir aqui bem devagarzinho, né? Só para deixar tudo uniforme. Algumas partes do chantilly acaba descendo, né, quando a gente passa a nossa espátula, e a gente volta para fazer essa correção. Agora eu vou pegar esse pincel de cerdas finas, vou fazer esse trabalhinho aqui de tipo de texturização no nosso bolo. E vai ficar um pouco feio porque eu tô fazendo tudo ao contrário para mostrar para vocês, mas depois eu corrijo. Aqui, ó, movimentos de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, e vai criar uma espécie de onda, uma texturização linda. Não ficou do meu agrado porque eu não estava vendo o que eu estava fazendo, para vocês olharem, mas aí eu limpo o pincelzinho e volto fazendo para ficar do meu agrado. Aí sim, agora ficou a escavação do jeito que eu gosto. Gente, e daqui pra frente eu vou pedir desculpa pra vocês, porque eu pensei que tava gravando e, na verdade, o celular, por algum motivo, não gravou todo o processo que eu fiz no bolo. A partir daqui, eu vou dar só uma espécie de correção no bolo e aí eu vou fazer, gente, a parte mais importante do bolo, que é o cachepol duplo. E nesse momento o meu celular resolveu não gravar, não sei por que cargas d'água. Vocês estão vendo que eu fiz uma sobreposição de cachepol? Gente, ficou lindo. Eu fiz um cachepol bem fininho, tá? Eu comecei de cima para baixo. Eu fiz primeiro a azul clarinha e aí depois eu fiz essa azul mais escuro, que foi a parte de baixo, né? Depois eu peguei um pó de decoração dourado, diluí no álcool cereais e vim fazendo esse trabalho de pintura no meu bolo, tá, gente? Que esse toque final aí dá um glamour no nosso bolo fantástico.
ele é preciso, é necessário, porque fica extremamente lindo, tá? E aqui não é nada difícil, não, você tem que colocar e com cuidados, né, gente? Até porque para não escorrer onde você não quer. Mas se cair, a gente conserta, porque nós confeiteiras somos quase uma mágica. A gente consegue consertar até o mais inusitado dos problemas. E se isso não acontecer, que sirva de aprendizado para os próximos bolos, para a gente não cometer as mesmas falhas, tá bom? Aqui eu já pintei, e tá vendo por que eu não podia deixar minhas bordas tão perfeitas? Porque eu precisaria dessas bordinhas para poder fazer a pintura do meu bolo. Ah, gente, tá vendo que caiu um pinguinho ali onde não era para ter caído? Acabou escorrendo do pincel. Mas a gente vai fazer uma correção dele e vai ficar tudo certo, tá? Era isso que eu tava falando pra vocês, ter cuidado pra não cair, né? Ter cuidado a tá pintando o bolinho, as bordinhas, pra não cair onde não deve, tá? Mas aqui eu vou voltar e vou fazer uma espécie de pintura em cima desse onde escorreu. E aí, pra não ficar parecendo que foi uma correção, eu vou em alguns pontos fazer ali uma pinturinha mais grossinha, que vai dar uma espécie bem rústica no meu bolo. Tá? Olha aí, quase nem percebe, eu acho que nem percebe, né, que eu fiz esse tipo de correção, porque eu saí pintando em alguns pontinhos ali, para ficar um pouco mais grossinho do que em alguns lugares. Então, acabou que ficou até bonito esse aspecto de bem rústico, né, gente? Ninguém percebe que ali eu tava só corrigindo algo que deu errado. Então, o que eu quero passar para vocês com esse bolo é que vocês, mesmo que o seu bolo comece dando errado, se vocês consertar, tudo vai dar certo, tá? Mas o importante é que você não entregue o seu bolo para o seu cliente na incerteza do seu bolo chegar todo destruído lá na mesa do seu cliente, porque aí você vai perder credibilidade e eu tenho certeza que esse cliente não vai voltar mais para você. É melhor você gastar um pouco mais para corrigir o seu erro e dar um trabalho de excelência para o seu cliente. Então tá aqui o nosso bolinho finalizado, ficou um bolo simples, porém muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se serviu para vocês tirarem alguma dúvida, se inscreva no canal, dê aquele like de apoio para fortalecer o canal e a gente poder ser mais divulgado e poder ajudar mais pessoas com necessidades assim como você. Muito obrigado, fiquem todas com Deus.